O que é o batismo com o Espírito Santo? O que não é o batismo com o Espírito Santo? Como receber o batismo com o Espírito Santo? Qual a sua relevância para os dias em que vivemos? A quem se destina? Qual sua finalidade? Quantas vezes aparece a expressão batizar com o Espírito Santo no Novo Testamento? O batismo com o Espírito Santo é um pré-requisito para ser salvo? Como se chama a doutrina do Espírito Santo? Por que a doutrina do Espírito Santo precisa ser explicada? Fé, oração e perseverança estavam presentes no dia de Pentecostes? Quais são as condições únicas e indispensáveis para ser batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje? O que é pneumatologia? Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Para quem o batismo com o Espírito Santo é uma dádiva e um presente? Meus amados e meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre assuntos do livro de Atos dos Apóstolos. E nesta feita nós iremos estudar a lição de número 2, que tem por tema o batismo com o Espírito Santo. O nosso texto áureo, eu quero que você acompanhe comigo, se encontra em Atos 2 e versículo 5. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Verdade prática, acompanhe comigo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa e um presente para todos os crentes indistintamente. Perceba que a nossa verdade prática, ela nos informa que a realidade do batismo com o Espírito Santo na vida cristã é algo essencial, algo que todos devem buscar, porque é um presente de Deus, da graça de Deus, e ao mesmo tempo é uma promessa que se cumprirá na vida daqueles que creem, daqueles que oram pedindo, daqueles que perseveram e daqueles que entendem que é no tempo de Deus. Antes de passar a introdução, eu quero lhe convidar a você acompanhar comigo aqui os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo diz: compreender que o batismo com o Espírito Santo é para hoje. Segundo objetivo, explicar a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Terceiro objetivo, incentivar a fé e a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Vamos agora passar para a nossa introdução, para servir de base para o que nós vamos iniciar, a comentar aqui acerca da nossa introdução. Nossa introdução, ela inicia da seguinte forma: o que é o batismo com o Espírito Santo? Perceba que a nossa introdução ela inicia com uma indagação e segue com outras. A primeira é: o que é o batismo com o Espírito Santo? Qual a sua relevância para os dias em que vivemos? A quem se destina? Qual a sua finalidade? Como receber essa dádiva divina? Essas são algumas perguntas abordadas pela presente lição. Então, na nossa introdução, ela foi elaborada em cima de um método de perguntas e respostas. Nossa lição ela vai procurar responder todos esses questionamentos nesses 3 pontos. Eu lhe convido você também a acompanhar comigo o esboço da lição e até peço a professores, a superintendentes, sempre apresentar o esboço da lição diante da classe, para que quando chegue o final da aula, a gente acaba que vendo se os objetivos foram alcançados, vendo se a gente não saiu muito desse esboço. Então, o nosso esboço da lição, primeiro com a introdução, já foi lida aqui, apresentada.
Tem o primeiro ponto, que fala o que é batismo com o Espírito Santo. 3 tópicos. O primeiro é a promessa. Segundo, é um revestimento de poder. E terceiro, é obra exclusiva de Jesus. Segundo ponto da nossa lição diz o que não é batismo com o Espírito Santo. 3 tópicos. O primeiro da sequência diz não é conversão. Segundo, não é indefinido. E terceiro, não é restrito ao passado. Terceiro ponto da nossa lição diz como receber. Primeiro, fé. Segundo, oração. E o terceiro tópico, tempo de Deus. E, por fim, a nossa aplicação pessoal. Agora eu lhe convido a abrir a sua revista, aí no ponto primeiro. Nós vamos entrar no ponto primeiro, mas antes eu quero só ler a introdução do ponto. O ponto diz: o que é batismo com o Espírito Santo? Agora, leia comigo a introdução do ponto. A expressão batizar com o Espírito Santo aparece 4 vezes nos Evangelhos e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Então, perceba que essa expressão, batizar com o Espírito Santo, ela aparece 4 vezes nos 4 evangelhos biográficos que retratam a vida e ministério de Cristo. E 2 vezes na parte histórica do Novo Testamento, que é o livro de Atos, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, para que os irmãos já saiam bem inteirados acerca dessa matéria, nós precisamos relembrar alguns que o Novo Testamento ele tem as suas divisões, ele tem as suas categorias, assim como o Velho Testamento. O Novo Testamento, a primeira parte é os 4 primeiros livros, que é os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a parte biográfica. A segunda parte, histórica, é só um livro, o livro de Atos. E depois vem a parte doutrinária, que são as 21 cartas. E, na sequência, a última parte, que é escatologia, que é o último livro, que é o livro de Apocalipse, o livro aí que fala sobre as coisas que virão futuramente, que já estão acontecendo, que ainda vão acontecer para o final aí da história da humanidade. Então, nós estamos estudando na categoria histórica, livro de Atos, Novo Testamento, e é interessante também nós falarmos nesse vídeo que o livro de Atos, como sendo um livro histórico, e quem estudou teologia, pelo menos o básico, já sabe que desse livro não se pode extrair nenhum versículo, nenhuma passagem para sustentar uma doutrina, porque de livros históricos não tem como sustentar a doutrina. Então nós vamos aqui passar para o primeiro tópico, que diz é a promessa do Pai. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O primeiro tópico traz uma resposta. É a promessa do Pai. Perceba que o batismo com o Espírito Santo foi o cumprimento de uma promessa lá do Antigo Testamento, profetizada por Joel. Depois, o próprio João Batista profetizou acerca dessas verdades. Isaías também falou muito sobre o Espírito Santo. Jesus profetizou também que os discípulos eles precisariam receber esse revestimento de poder. Mas todas essas pessoas que falaram a respeito do batismo com o Espírito Santo, do enchimento de poder, todas essas pessoas elas foram inspiradas por Deus. Era Deus quem estava dando a mensagem para eles anunciar. Então essa é uma promessa do Pai. Foi o Deus Pai quem prometeu e no dia de Pentecostes estava se cumprindo. O segundo tópico da nossa lição é um revestimento de poder. Perceba que quando alguém indaga o que é o batismo com o Espírito Santo, a expressão mais conhecida que todos têm conhecimento é de que é um revestimento de poder. Revestimento de poder para quê? Para a pessoa testemunhar.
O revestimento de poder só serve para a pessoa testemunhar de Cristo, testemunhar do Evangelho, se sobressair quando é revestida de poder para anunciar as boas novas de salvação. O início do tópico eu fiz um destaque aqui no primeiro parágrafo que diz: Jesus mesmo afirma isso, mas recebereis poder. A palavra grega é dunamos, daí vem a palavra dinâmica, dinamite e dínamo, que tem o sentido de energia constante, força e poder. Perceba aqui que o nosso comentarista, quando ele escreve esse tópico acerca do revestimento de poder, ele dá ênfase à palavra dinamos, ou dinamite, ou dinâmica, que tem um sentido de algo que tem um poder que está sobre esse objeto e, de repente, a ideia que nós temos é dinamite, é o sentido, a ideia mais comercializada, mais comum para nós, que é as pessoas que fazem uso de dinamite para explodir rochas que aparentemente a pessoa olha e vê que quem sabe, não tem condições de explodir, é algo impossível, mas quando coloca o dinamite lá, aquela rocha, ela é esmiuçada, ela quebra toda, pedaços para todos os lados, ou seja, aquele objeto que foi colocado lá, ele tem um poder de destruição. Então, da mesma forma, é o revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, ele tem esse sentido na vida do crente. O crente sem o Espírito Santo, ele pode ser tímido, ele pode se acovardar, ele pode negar, mas quando ele recebe esse revestimento de poder, ele se torna uma arma poderosa na mão de Deus. Ele se torna alguém que não tem mais vergonha, que não fica mais tímido diante das situações, alguém que na verdade, tem um sentimento ou um desejo só de testemunhar do Evangelho, de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Esse é quem tem o batismo com o Espírito Santo. Esse é quem está revestido de poder. Essa é uma testemunha que é como os apóstolos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que o período apostólico da igreja primitiva, eles não tinham medo. Quanto mais ameaças, mais eles aproveitavam o tempo que lhes restava para anunciar o Evangelho. E a gente percebe que o que está faltando em alguns é essa busca pelo batismo, essa busca pelo o auxílio que está disponível a todo que crê, a todo que ora, a todo que espera em Deus. Então nós, como crentes da última hora, nós precisamos entender que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder para nós e para a nossa geração. O tópico de número 3 desse primeiro ponto ainda diz: é uma obra exclusiva de Jesus. Eu quero fazer aqui um destaque a esse parágrafo, segundo parágrafo, que diz: a virtude está em quem dá, Jesus. Esse ponto é muito importante. O batizador com o Espírito Santo é Jesus. Perceba que muitas pessoas, às vezes que foram batizadas com o Espírito Santo, às vezes chegam momentos em que eles ficam se achando que é mais crente do que o outro, porque o outro não é batizado. E, na verdade, o que o comentarista quer deixar bem transparente, quer esclarecer para todos os alunos, para todos que acompanham esse estudo, é de que o que foi batizado, ele não tem honra nenhuma. A honra vai para quem o batizou. E quem é o batizador? Jesus. Jesus é quem decide quem batizar, a hora de batizar, o momento, o local aonde essa pessoa vai ser batizada. Não é nós que projetamos, não é nós através do nosso desejo, da nossa oração, por mais que seja e que tenha uma motivação correta, mas mesmo assim nós ainda não temos esse poder
de determinar aonde, como e quando seremos batizados, e nem nos dá o direito de sermos batizados e acharmos que somos maior do que quem não é, e desprezar alguém que não é. O batismo, o revestimento de poder é dado por Jesus, é autorizado no nome de Jesus, não é do pregador, não é do missionário, não é, quem sabe, do co-pastor, não. É o Jesus que morreu, que ressuscitou e que está à destra de Deus, é quem batiza com o Espírito Santo. Então nós precisamos tirar da nossa mente, do nosso meio, qualquer dúvida acerca desse assunto, acerca de quem acha que às vezes, por pregar bem, por ir em determinados congressos, sai se gabando, dizendo: preguei, não sei quantas mil pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E coloca isso na agenda e coloca isso na sua comercialização, nas suas divulgações, sabendo que a glória é para Jesus, sabendo que quem batiza é Jesus. Ponto de número 2, diz assim: o que não é batismo com o Espírito Santo. No primeiro ponto, nós falamos o que é o batismo com o Espírito Santo. E nós acabamos que resumindo, para que todo mundo entenda. Primeiro, promessa do Pai. Segundo, revestimento de poder. E terceiro, é Jesus quem batiza. Segundo ponto, agora nós vamos falar o que não é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro tópico diz: não é conversão. Essas duas experiências, elas são bem distintas. É possível alguém ser salvo e não ser batizado com o Espírito Santo? Sim, é. Tem como a pessoa ser eleito ao céu sem ser batizado? Tem. Isso a gente vê lá na vida do ladrão da cruz, que se arrependeu ali quando Jesus estava sendo crucificado, e ele não foi batizado com o Espírito Santo, mas ele foi para o paraíso. Então, essas duas experiências, tanto da conversão com o batismo do Espírito Santo, elas são distintas, mas possa ser que as mesmas aconteçam no mesmo instante, no mesmo momento, no mesmo local. A pessoa pode se converter e, ao mesmo tempo, no mesmo momento, ela receber o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele não pode ser confundido com um pré-requisito para ser salvo ou com a conversão. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo não significa dizer que ela é convertida, porque tem pessoas que se converteram, aceitaram Jesus, receberam o batismo com o Espírito Santo, hoje estão desviadas, hoje não têm salvação, porque estão no mundo, mas foram batizadas. Então a gente precisa fazer essa diferença diante da nossa classe. Então, o mais importante do que ser batizado é ser salvo. Então a gente tem que entender que essa matéria que estuda o batismo com o Espírito Santo, ela, dentro da teologia sistemática, ela aparece como pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. É onde a gente vai aprender todos os atributos da pessoa do Espírito Santo e, consequentemente, acerca do batismo com o Espírito Santo. Então, quando a gente coloca as duas medidas e faz um contraste entre conversão e batismo com o Espírito Santo, mais vale a pessoa ser convertida do que esquecer a conversão e focar apenas no batismo com o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que o que não é o batismo com o Espírito Santo, a conversão não é batismo com o Espírito Santo, são coisas distintas e você precisa nortear isso diante da sua classe. Você, querido professor, faça essa diferença para que essa dúvida seja esclarecida. O segundo tópico da nossa lição, eu quero que você acompanhe comigo, diz da seguinte forma: não é indefinido. Perceba que a expressão que o comentarista usa dizendo que não é indefinido, ou seja, não é algo que não foi definido, não é indefinido. Perceba, o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência qualquer que uma pessoa tem ou teve em um culto, em uma consagração, sem que a perceba. Esse ponto, o início
desse parágrafo já esclarece a mente daquela pessoa que está lendo que o batismo com o Espírito Santo não é algo indefinido, ou seja, não é algo que a pessoa não percebe. É uma experiência que marca. É uma experiência que só acontece uma vez na vida do crente. E o crente ele não esquece aonde ele foi, como ele foi, aonde ele estava, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, tem muitas pessoas que não valorizam muito bem essa experiência e acabam ignorando, acabam entendendo da forma errada. Eu quero ainda continuar lendo aqui nesse parágrafo, que diz assim: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência na qual a pessoa é revestida e cheia do Espírito de Deus, com evidências claras, cuja mais frequente é a de falar em línguas. Então, quando alguém perguntar acerca das evidências do batismo com o Espírito Santo, primeiro vem a experiência, depois a mais comum, que é perceptível para as pessoas que estão ao redor, que viram a pessoa sendo batizada, é o falar em língua. Essa é uma das evidências que mais é clara, é a pessoa ser ou falar em outras línguas. Essa é a bandeira que nós, da Assembleia de Deus, somos conhecidos e fomos conhecidos, institucionalizados como Igreja Pentecostal, devido o dom de variedade de língua, o dom de profecia, os dons do Espírito, em especial falar em outras línguas. Essa é uma evidência de quem foi batizado com o Espírito Santo, de quem viveu essa experiência. Essa é uma das experiências mais comuns. Não significa dizer que as pessoas que não falam com frequência em línguas não são batizadas. Tem pessoas que às vezes falou em línguas só no dia que foi batizado e nunca mais falou, mas foi batizada. Tem a sua experiência. Vamos passar para o próximo ponto, parágrafo aqui que diz: não é restrito ao passado. O terceiro tópico, não é restrito ao passado. Que a gente entende que nesse tópico o comentarista ele traz para nós a ideia de que essa experiência com o batismo, ela não viveu apenas na igreja primitiva, ela não ficou apenas retida no período apostólico, mas ela tem que ser a cada dia, como nós estamos fazendo nesse momento nas nossas escolas bíblicas, pregando, ensinando acerca dessa verdade, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem que ser mesmo divulgado, tem que ser mesmo anunciado, para que todos nós venhamos a entender que não é algo do passado, é algo que a igreja ela tem se esforçado para passar isso para as gerações futuras. Então, se nós hoje somos pentecostais, somos assembleianos e professamos que isso faz parte da nossa fé, é porque a igreja ela teve a preocupação de se empenhar bem em ensinar essa doutrina, de não deixar essa doutrina guardada lá no passado, mas ela fez questão de se esforçar para anunciar. Da mesma forma nós devemos fazer, anunciar a doutrina do batismo com o Espírito Santo como algo urgente, algo necessário e algo que não pode ser ignorado. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade que todos os crentes têm que experimentar, têm que buscar, têm que orar com esse desejo de receber essa dádiva, esse presente, que é o ser batizado com o Espírito Santo, essa nova experiência. Vamos passar para o terceiro ponto. Como receber? É uma indagação, o terceiro ponto da nossa lição. Como receber o batismo com o Espírito Santo? A introdução do ponto diz assim: mas duas coisas precisam ser ditas. Inicialmente, a primeira é que o batismo é para todos os salvos. A segunda é que há uma enorme e quase sempre inútil lista de passos e fórmulas que mais atrapalham que ajudam. Essa parte aqui da introdução que o nosso comentarista ele faz um destaque é com relação a pregadores que às vezes, principalmente esses que saem
né, querendo fazer nome, eles acabam que adotando um método para as pessoas receber o batismo com o Espírito Santo. E a gente entende que esses métodos eles são falhos, eles são inúteis, porque quem batiza é Jesus. É Jesus quem decide a quem batizar na hora que batizar. Não é o pregador que vai determinar através das suas formas, das suas fórmulas, dos seus métodos, a quem batizar, mas só quem batiza é Jesus. Então, como receber? Primeiro tópico diz fé. É o primeiro argumento, ou a primeira condição para quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, precisa crer. Não tem como receber se não tem fé. Não tem como ser batizado se não acredita nessa dádiva. Segundo, oração. Perceba que sem oração as pessoas não são batizadas. Tem que orar, tem que pedir para ser batizado. Os discípulos passaram 10 dias perseverando, orando e crendo, até que do alto eles foram revestidos de poder, conforme aqui Atos capítulo 2. Então a gente entende que tem que ter essas condições. Primeiro fé, depois oração e o terceiro, tempo de Deus. Esse é o terceiro tópico, tempo de Deus. Tem que crer que quem determina o tempo é Deus. Não é na nossa hora, não é no nosso momento, não é como nós planejamos, mas é como Deus deseja fazer conosco para que nós venhamos desfrutar essa experiência. E por fim, a aplicação pessoal. Acompanhe comigo. Diz assim: o batismo com o Espírito Santo, prometido por Jesus, não é um luxo, mas uma necessidade premente de cada testemunha de Jesus. Não existe nada que possa substituí-la. Você já recebeu, vamos receber agora. Essa é a conclusão de toda a nossa aula e termina com 2 indagações. Você já recebeu? Vamos receber agora. É uma pergunta, é uma indagação. Então, nós concluímos aqui pedindo que o Senhor faça essa doutrina, se hospedar no nosso meio, fazer parte, quem sabe, da vida daquelas pessoas que não creem, daquelas que já não têm mais motivo para orar e nem para esperar, mas que Deus conserve essa doutrina no nosso meio, para que assim nós possamos sempre estar divulgando acerca dessa doutrina. Meus irmãos, antes de ir, eu quero só deixar um aviso, como sempre é de costume, dizer que todo esse comentário que nós falamos, ministramos aqui nesse canal, fica aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar aqui e acessar. A gente deixa sempre o link disponível para você estudar na sua casa, onde quer que você esteja, no trabalho, através de um tablet, computador, e com certeza aprender mais acerca da palavra de Deus. E você que pela primeira vez está assistindo aqui nesse canal, Eu Vou para EBD, você aproveita, se inscreve, aí ativa o sininho, compartilha, curte e com certeza você estará nos ajudando. Com essa sua atitude, você está nos ajudando a divulgar os comentários da nossa escola bíblica dominical e abençoando a vida dos professores, de superintendentes, de diretores e também de alunos. Então, vamos nos dar as mãos nessa missão e continuar, né? Dando com certeza a força, não somente a esse canal, mas também a outros canais também que têm esse objetivo, que é de divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz.